Abra comigo a sua Bíblia, lá em Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Um texto que talvez para você é bem conhecido, talvez você vai até dizer, nossa, o pastor já pregou sobre isso ano passado, é verdade. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amado Deus, mais uma vez quero agradecer pela tua presença com a gente aqui, Senhor. E quero também, ó Deus, pedir ao Senhor, ministre nos nossos corações neste momento. Fala conosco, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, encoraja-nos a tomar atitudes que glorifiquem o Teu nome, que são bênção para as nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, cada dia mais a depender do Senhor, do que de qualquer outra coisa neste mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Descanse em Deus. A palavra aqui, vinde, essa frase, vinde a mim, ela tem o mesmo sentido que ir a Jesus. E esse ir a Jesus, ele é muito bem explicado lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Logo, esse ir a Jesus é crer em Jesus. É crer que Jesus é o único que pode te ajudar. É crer nesse Jesus que é o único que pode, o mesmo Jesus que operou maravilhas no passado, ele opera hoje também, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso a gente faz pela fé. Nós vivemos um momento que tudo parece que tem que ter um porquê, tem que ter uma explicativa. Mas com Deus não funciona assim. Primeiro eu creio, depois eu entendo. O problema do ser humano é que ele quer entender antes de crer. E aqui é que está a beleza da fé. Eu creio que Deus faz, então eu creio. Vou entender isso no processo. Mas a gente precisa, eu vejo isso pelos meus netos, tudo tem que explicar para eles. E às vezes as pessoas, você fala um negócio e a pessoa já está, por quê? Por quê? Por quê? E às vezes acha que tratar a Deus, trata-se Deus da mesma forma. Deus não tem obrigação nenhuma de explicar nada para a gente. Ele explica pelo amor, graça, justiça e misericórdia que Ele tem com a gente. Mas para nós já está de bom tamanho sermos salvos em Jesus Cristo, sermos justificados, que não entraremos em condenação eterna, isso para nós já basta. Eu conheci uma pessoa que a vida inteira, porque o céu é aqui, o inferno é aqui mesmo, o céu não existe, não sei o quê, eu não tenho esse problema, eu não tenho medo da morte, eu não tenho isso, não tenho aquilo. O dia que ele chegou na beira da morte, aí ele se desesperou. Aí ele começou a acreditar em tudo que a Bíblia diz. Mas ele estava tão aterrorizado que daí eu expliquei para ele, olha, esse teu terror pode acabar já. Quando? Se você crê em Jesus como seu salvador pessoal. E você não tem muito tempo não. Eu não estava pressionando ele, mas deixei ele bem claro que não dá para ele fazer mais as gracinhas que ele fazia a vida inteira, que eu convivi com ele, porque agora o negócio aqui é diferente. A conversa foi do tipo assim, ó, daqui dessa sala, meu amigo, olha, o seu destino é um ternão de madeira. Não que eu estava pressionando ele para entregar a vida para Jesus. Não, não é assim, porque se meu pastor, se o meu professor me visse fazendo isso, ele me dava uma dura. Você está forçando a salvação do cara. Mas não tinha o que dizer. Tinha que dizer a verdade. Porque é muito bonito a gente defender as ideologias deste mundo, politicamente correto, tudo isso é lindo de morrer. Mas quando você está de frente com a morte, eu jamais sei como que é isso, mas com certeza aquela ideia daquele negócio, de aquele homem de preto com um negócio nas costas aqui, uma foice na costa representando a morte, eu não sei se isso é assim. O fato que não é esse, a questão é que não dá para brincar com uma coisa tão séria que vai decidir e definir a eternidade da sua alma.
É isso aqui que é o problema. Então é muito fácil viver pecando, brincando com o pecado, e joga para lá, e joga para cá, e disfarça daqui, disfarça de lá. É muito bonito isso, mas a hora que chega, você sabe que você está errado. Então aí, meu amigo, não tem muito o que fazer não, ou você entrega a vida para Jesus, você vai bater as botas mesmo, então entrega a vida para Jesus logo. Porque a gente entende essas coisas. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu não vou te explicar, eu só estou te dizendo o seguinte: você quer parar, quer sair desse, quer um alívio para o teu fardo? Vem a mim. Como? Creia em mim. Como que eu creio? Na minha palavra. Se submeta às orientações que eu já deixei aqui na Bíblia. É isso que ele diz para a gente. Por isso, o convite aqui, ele não é para o cara, ele não é feito para o fanfarrão, aquele camarada que se acha o tal, eu sou o cara. O convite aqui é para aquela pessoa que reconhece que está cansada, reconhece que está sobrecarregada, reconhece que está fora do seu controle, e quer desesperadamente um alívio para o seu sofrimento, não importa qual seja. Agora, duas coisas, eu estava observando esse texto e tem duas questões que me chamam muita atenção essa semana. Eu creio que há dois tipos de pessoas cansadas e sobrecarregadas, sabia? Tem aqueles que sabem que estão cansados e sobrecarregados. Ele sabe disso. Mas ele acha que ele não precisa de ajuda nenhuma, ele resolve o problema por si mesmo. A sua soberba, a sua arrogância, a sua autossuficiência acha que é o suficiente. Mas ele sabe, mas ele não reconhece que ele não tem como lidar com isso, que ele precisa de Deus. E há aqueles que não reconhecem que estão cansados e sobrecarregados. Você já viu aquelas pessoas que você chega e fala assim: olha, você está tão abatido, e a pessoa está quase desnutrida, acabada, cansada, estressada. Aí essa pessoa fala para você assim: não, eu sou forte, não é nada disso não. Já conversaram com essas pessoas? São pessoas que não entendem seus limites, são pessoas que não compreendem, que precisam de ajuda. Agora, o detalhe é que aqueles que reconhecem que estão cansados, sobrecarregados e que querem desesperadamente uma solução, eles se humilham diante de Jesus e clamam a Jesus e buscam ajuda em Jesus. E Mateus 23, 4, revela o que Jesus tinha em mente quando ele coloca essas cansados e sobrecarregados. Queridos, na época de Jesus havia um problema muito grande. Existiam muitos líderes religiosos que colocavam um monte de tradições em cima das pessoas, dizendo: não, é isso que vai resolver, é isso que vai fazer aquilo, é isso que vai fazer aquilo outro. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas nunca diziam: dobrem seus joelhos e clamem a Deus. Eu trabalhei com um camarada, o nome dele era muito engraçado, nem sei se está vivo. Era um pernambucano e o nome dele era Bagaceira. Pensa um homem que era muito divertido, eu tenho saudade dele. Mas todo dia ele chegava para mim e dizia: ô crentinho, hoje eu estou guardado do mal. Por quê? Ó o meu galinho de arruda. E era assim. No outro dia ele vinha com mais não sei o quê. Teve um dia que eu quase chutei um pote de sal na frente lá. Ele oh, cuidado com o meu pé, pote de sal. Mas para que isso, rapaz? Disse: não, isso aqui é para livrar todas as coisas ruins que foi entrar nesses gabinetes aqui, nesse escritório. Falei: rapaz, você quer um cara mais ruim do que você, rapaz? Onde você quer um negócio desse? Né? A gente se divertia, fazia café lá com ele, né? Mas eu me lembro que esse ele não aprendeu sozinho do nada, ele não bateu num galho de arruda e achou que aquilo é verdade. Alguém ensinou para ele. Alguém disse isso para ele, essa crendice. E é assim que a religiosidade escraviza as pessoas. As pessoas ficam debaixo de crendices. E isso a gente chama de tradições religiosas, e isso era o que estava ali pesando sobre o ombro dos judeus daquela época. E Jesus deixa bem claro, falei: gente, o meu jugo é melhor do que tudo isso que os líderes estão te ensinando aí.
Eles eram oprimidos pelo pesado fardo das regras, dos regulamentos que eram colocados nos seus ombros. Esses fardo carregavam, e os líderes mesmo não faziam nada. Mas o povo, para ter, pelo menos na mente, uma ideia de que estaria sendo aliviado, acreditava nessas crendices. Hoje não é diferente, tem tanta gente acreditando em tanta coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem tanta gente dizendo assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu dou um prato de sopa, eu faço isso, eu faço aquilo, amém, isso é bom. Mas já Deus vai colocar uma pessoa lá Deus vai colocar um anjo dele, um servo dele da tua vida e vai dizer assim para você, olha, falta-te uma coisa, que nem Deus fez com Cornélio lá em Atos 10. As suas orações, as suas atitudes chegaram até mim, diz Deus. Mas você tem que fazer uma coisa aqui. Veja bem, Deus não descartou que dentro da sua ignorância religiosa, não é pejorativo, é desconhecimento mesmo. Ele fazia coisas boas, ele achava que isso era o suficiente para a sua salvação. Até que aparece um anjo e diz, olha, você vai buscar fulano de tal, que ele tem um negócio para te explicar. E quando você olha lá em Atos 10, 40, e daí 40 em diante, o Pedro fala assim para ele, olha, falta-te uma coisa, crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meus queridos, o único caminho ainda continua sendo Jesus. Ele é o caminho da salvação. E se nós queremos mudanças radicais nas nossas vidas, começa com a nossa súplica e pedindo para Jesus ser Senhor da nossa vida. Começa assim. Essa é o primeiro passo da maior bênção que um ser humano pode ganhar, receber nesse mundo. E a essência, até tivemos uns debates em um dos grupos de homens, foi muito legal sobre a questão da salvação. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a primeira coisa que acontece é que a gente começa a odiar o pecado. Não sai abraçado com ele, não. A gente começa a sair de lado dele. A gente não quer mais isso, não quer dizer que a gente não vai pecar, mas quando a gente peca, a gente confessa. Porque nós não temos alegria, nós não temos prazer no pecado. Esse é o primeiro passo. É a porteira da bênção. Naquela época de Jesus, para muitas pessoas, aquilo foi um alívio tremendo na vida daquelas pessoas que o ouviam naquele momento, quando ele cita esse texto, quando ele fala disso. Porque o que acontece? O povo fazia tudo o que os seus líderes religiosos pediam, mas ainda continuavam incertos da sua salvação. Viviam num terror, com temores, ansiedade, desespero, falta de paz. Era óbvio. Porque quem é o príncipe da paz? É Jesus. Eu quero ter paz no meu coração, eu creio em Jesus como meu suficiente, meu salvador pessoal. Eu preciso dar esse primeiro passo na minha vida. Mas eu tenho tantos problemas, mas veja bem, o problema te levou até Jesus. Deus faz essas coisas. Tem pessoas, às vezes, que estão com câncer, aí ele vai para Jesus, ele nunca gostou, até cortava a volta da igreja, daí passava pela rápida ou pela rua de baixo, para não passar na frente da igreja. Mas ele, às vezes, é cometido por um câncer, ele vai para a igreja. Amém. Ele só precisa entender que mais perigoso, o câncer é um problema, mas o pior de tudo é morrer e ficar a eternidade na perdição eterna. Isso é real, isso está aqui na Bíblia. Então o primeiro passo é esse. Quando Jesus fala, olha, o meu fardo é leve, aquilo acalma o coração do povo. Porque o povo, aquela maneira que eles estavam fazendo, os resultados eram muito ruins, geravam incerteza, escravizavam-os com terror, ansiedade, ficava consumindo suas vidas. Mas a salvação, esse é o processo que é pela fé. E diante disso nós temos uma promessa.
Aqueles que reconhecem que estão cansados e sobrecarregados, em outros textos, oprimidos, e resolvem, acreditam nesta palavra de Deus, porque ela é poder para quem crê, não é para quem só fica recitando, mas para quem crê, e ela acredita nisso, ela se humilha diante de Jesus, e ela diz: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais, eu estou cansado disso. A promessa que nós encontramos aqui é muito claro: eu vos aliviarei. Eu posso dizer, eu te dou descanso. Descanso do quê? Das incertezas, dos temores, das ansiedades, do desespero, da falta de paz que a mente e o coração têm. Tem pessoas que não conseguem dormir. Tem pessoas que têm dificuldade para dormir e é muito grande, é desespero total. Suas inquietudes de coração. O Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse descanso também nós encontramos em Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Meu querido, entregou sua vida para Jesus? Então começa a fazer suas orações com base nas promessas que Deus te deu, porque Ele não vai voltar atrás das suas promessas. E Ele diz o seguinte: eu vou conservar você em paz se você estiver com a sua mente firme em ti, em mim. O que seria isso? Firme as promessas. Queridos, é eu estar tendo tempo de falar com Deus, é estar tempo de ler a palavra de Deus. Isso é real. Isaías 43:2, até tem uma música da década de 90, fazia parte disso, né? O texto de Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É um sentido figurado de descanso, de paz, que só Deus pode dar. E quando nós entregamos nossa vida para Jesus, conforme Romanos 5:1, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus, querido, ela ainda está em dívida com Jesus. Ela ainda não é amigo, mas é inimigo, diz a palavra, filhos da ira. Mas depois que eu entrego minha vida para Jesus, eu tenho paz, foi restaurado o nosso relacionamento. Agora o meu relacionamento com Deus é de pai e filho, que coisa gostosa. O pai de um colega meu, que é pastor num outro país, quando ele resolveu ir para a igreja cristã, logo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, está vivo o homem ainda, viu? O pai dele falou assim: essa tua religião aí, para que serve? Por que a minha nunca me disse que eu posso ter um relacionamento de pai e filho com Deus? Ele ficou perplexo, porque para ele tudo era novo, ele só tinha entregado a vida dele para Jesus na faculdade, era o que ele tinha em mente. E ele disse: pai, não sei como te explicar isso não, isso é um problema teu com a tua religião. Eu só sei o que Jesus disse. Jesus disse que a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu já não entrarei mais em condenação, eu estou agora, tenho paz com Deus, e é isso que eu quero para mim. Agora, só teu dilema, o senhor conserta isso com o teu povo lá. E esse descanso é tão bom, queridos, porque aquele que está em Jesus, ele não tem medo para onde ele vai depois da morte. Eu não estou querendo aqui ficar falando de velório, não, tá? Mas é uma verdade. Porque às vezes o pessoal brinca, tem pessoas que nem acreditam mais que existe Deus, vocês acreditam nisso? Tem pessoas que não acreditam que existe céu e inferno mais. Está desse jeito o negócio, desse jeito a coisa. Mas existe. Mas olha que gostoso, em 2 Coríntios 5:1 diz assim, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nós começamos a ser o quê? Cidadão do céu.
Em 2 Timóteo 1,12, nós vemos o apóstolo Paulo orientando Timóteo, dizendo assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meus queridos, é bom ter coisas aqui, é bom viver melhor aqui na terra, sim, é gostoso isso, esse trem é bom. Mas não podemos nos apegar nas coisas deste mundo, porque isso acaba. Porque a nossa pátria é celestial. E vamos estar com o Pai, quando Ele nos chamar. E Jesus, na sua sequência, Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Sabe que na literatura judaica, o jugo, ele representa a soma, uma totalidade de regras que o povo tinha que seguir, como eu falei agora há pouco. Mas eu também, aqui no Brasil, ainda tem no Sudoeste, eu cheguei a ver algumas vezes, carro de boi, que usa jugo também, onde eles colocam 2 bois, parrudo, forte, para poderem andar juntos, para puxar alguma coisa pesada. E o jugo, ele não é uma coisa bonita, de destaque apenas. O jugo, ele serve para dividir o peso no pescocinho dos boi ali. A importância do jugo era para dividir os pesos. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: larga esses fardos aí, reconheça o fardo pesado que você tem e entregue para mim. Porque o meu fardo é muito mais leve do que o teu. E aí a gente percebe que ele coloca de uma maneira: tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu começo a caminhar com Jesus, eu começo a aprender de Jesus. Eu não preciso ser um teólogo para isso. Eu começo a caminhar com Jesus, eu começo a ler a sua palavra, e a cada dia que eu leio mais a sua palavra, mais eu aprendo. E aquilo vai me abençoando, me fortalecendo dia a dia. Essa palavra tomar, ela tem um sentido de atitude, uma experiência mais profunda. É pegar o jugo de Jesus. Ou seja, o que seria isso? Se submeter aos mandamentos e os ensinos de Jesus, porque é mais suave. Se você observar lá em 1 João 5, você vai encontrar ele dizendo assim: o meu fardo é leve, os meus mandamentos não são pesados. Eu já escutei tanta coisa nessa vida e acredito que cada vez vou escutar mais coisas, cada vez pior. Mas eu já escutei pessoas dizendo assim para mim: ah, pastor, primeiro eu vou deixar de fumar para depois eu entregar minha vida para Jesus. Eu falei: não se engane. Ah, pastor, não, os mandamentos de Deus é muito pesado, eu não vou conseguir cumpri-los. Mas Jesus não está dizendo para você carregar isso sozinho. Ele está dizendo que Ele vai estar caminhando com você para isso. É uma entrega de obediência, mas a atitude tem que ser minha. Quando nós olhamos para isso, qual é o resultado de tudo isso? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Na medida que a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai aprendendo a ser mais manso. Se tem alguém que é estupim curto aqui, diz: pastor, comigo esse negócio não vai funcionar. Vai. A Bíblia fala que até o coração do rei está na mão do Senhor, então vai. Se submeta diante desse Jesus. O jugo, ele é agradável, ele é leve. Ele vai dividir os teus fardos. Muitas vezes o que acontece é que às vezes a gente chega no altar do Senhor com aquele monte de saco, aquele fardo pesado nas costas, choramos na presença de Deus, clamamos na presença de Deus, aí depois na hora de sair a gente volta com os fardos para fora. Não, eu tenho que deixar no altar. Tenho que deixar meus fardos no altar. Mas eu não consigo, peça para Jesus te ajudar, Ele vai te ajudar. Quando nós usamos a palavra leve, ela tem o sentido aqui de tamanho certo, medida certa. Por isso ele não é pesado.
Queridos, ir a Jesus, confiar em Jesus, ou ir a Jesus, na prática, é obedecer, é se submeter aos seus mandamentos, em forma de gratidão, pela salvação que Ele já me deu. Quando nós entregamos a vida para Jesus, a primeira coisa que acontece de uma maneira tremenda é que nós não somos mais escravos do pecado. A gente peca, mas a gente não é mais escravo. Devemos levar a sério a nossa vida com Jesus. Sabe por quê? Porque tem efeito curativo. E o aprender é um processo. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho tempo com Jesus, mais eu aprendo e começo a caminhar mais com Jesus. E eu vou desenvolvendo e aproveitando, eu vou usufruir mais e mais da paz que Ele tem para mim, que Ele já me deu. Eu só preciso agora desenvolver isso na minha vida cristã. A gente tem, e eu quero concluir com esses exemplos. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas tem alguns que eu gosto deles. Um deles a gente encontra em Mateus 5, de 21 a 43. Deixa eu só pegar aqui se é isso mesmo, porque... é o Evangelho de Marcos. Sempre que eu falo, eu fiquei na dúvida, porque quando eu falo de milagres, eu gosto do Evangelho de Marcos. Em Marcos 5, de 21 a 43, nós temos dois milagres tremendos ali. O primeiro é de uma mulher que tinha hemorragia interna, fluxo de sangue. Ela não podia nem estar no meio da multidão. Ela não podia estar ali. Ela era proibida de sair da sua casa, naquela época dela. E ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais ajuda, ela não tinha mais nada. E ela vai no meio da multidão e toca em Jesus. Jesus olha para os discípulos, alguém tocou em mim. Os discípulos, mestre, desculpa, né, mas está todo mundo aqui, está uma loucura, todo mundo se apertando um no outro aqui. Eu disse, não, mas é porque saiu virtude. Alguém tocou em mim com fé. E aí ele pergunta, quem foi? A cena que eu imagino é que existe uma mulher encolhidinha com medo de ser descoberta ali, e de repente vai se abrindo aquele povo, e ela está ali encolhidinha. E ali podia acontecer de tudo, porque ela não podia estar ali, então provavelmente ela se expôs, ela teve uma atitude. Talvez na linguagem da minha época de molecada era, ou vai ou racha agora, né? E ela foi até Jesus e foi curada. Queridos, outro exemplo também é que na sequência desse texto, Jesus cura a filha de um príncipe também da sinagoga. Que quando Jesus está indo a caminho para curar porque essa moça na verdade já estava morta praticamente, já estava quase morrendo quando o pai foi procurar Jesus. Quando Jesus está chegando perto da casa, o pessoal da casa sai correndo e fala para Jesus, fala para o pai da menina, não, nem precisa incomodar mais Jesus não, porque a menina já morreu. E Jesus diz para ele assim, não, ela só dorme. Fico imaginando a cabeça do príncipe, de Jairo ali, né, que em português é Jair, do grego é Jairo. Eu fico imaginando aquele homem ali, e agora o que eu faço? Mando Jesus embora, ou o que eu faço? E Jesus diz, vamos lá. Se você tiver fé, e ele reconhece que ele está muito abalado, e ele diz assim para Jesus, ajuda a minha incredulidade, me ajuda nisso. Era a única filha dele. Quando Jesus chega, eu imagino que a chacota, as gracejos em volta, né? O que esse homem vai fazer aqui? Já morreu? E Jesus vai lá e daqui a pouco a moça está acordada e já foi, e ainda ele desce ainda e fala assim, dá comida para ela que ela está com fome. Mas alguém foi até Jesus e buscou. E o outro que eu quero também é de Marcos 28, 22 a 26, a cura daquele cego de Betsaida. Mesma coisa. E tantos outros que nós temos ali. Queridos, o convite é válido para hoje. Mas eu preciso ter atitude. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero que meus fardos sejam aliviados.
Então não começa pedindo para os outros, começa comigo, é eu que tenho que tomar uma atitude de ir até Jesus e dizer: Jesus, eu estou farto desse fardo, eu preciso que o Senhor eu creio na tua palavra, e a minha oração agora é simples assim: Jesus, o Senhor diz que é para eu ir, crer no Senhor, que o teu fardo é leve, o teu jugo é leve, então eu entrego a minha vida para o Senhor agora, eu quero uma mudança de vida agora. Não estou mais preocupado com cerimoniais religiosos, com tradições, isso aí não quero, porque até agora não me resolveu nada. Mas eu quero o Senhor, porque o Senhor está dizendo, eu estou orando com base na tua palavra, Senhor. Não é na conversa do pastor Ismael, não, é na tua palavra que está dizendo que o meu fardo é leve, que o Senhor, eu posso ir até o Senhor. Eu reconheço que eu estou sobrecarregado, eu reconheço que eu perdi o controle, e eu preciso de ajuda. Essa é a atitude que a gente tem que tomar. Não tem que tentar entender para crer. A gente crê e experimenta o entendimento no dia a dia. E eu quero assim concluir. O convite é válido para hoje também. Você, crente em Jesus, tem algum desafio na tua vida, uma atitude, um hábito que está difícil de largar. Talvez você queira fazer sozinho. Não vai dar certo. Não, mas eu sou bom é nada, se fosse eu estava liberto. Coloca isso para Jesus. Jesus, isso é algo que me entristece, é algum fardo nas minhas costas. Mas eu creio também, podemos ter aqui hoje, alguém que foi talvez a primeira vez que ouviu essa palavra, essa frase, que Jesus quer com você é um relacionamento, que Deus quer com você um relacionamento de pai e filho, de pai e filha. E que Jesus está dizendo nessa noite que, olha, eu sei a sua aflição, eu sei a sua luta, eu sei a sua choradeira, eu sei daquilo que te aperta, que te tira o sono. Estou aqui. Mas a atitude tem que ser tua. É você que se submete a Ele. Baixa a guarda e diz: Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa mudança. E Jesus vai fazer isso. Eu quero orar com você agora, para a gente estar encerrando. E se você tem alguma coisa, às vezes o teu temperamento mesmo, tem alguma coisa que é difícil, parece que aquele negócio grudou em você e não te larga mais. Mas isso tem feito você sofrer, você tem feito outras pessoas em sua volta sofrer por causa disso. E você sofre com isso. Pede para Jesus te libertar, porque é curativo. O nosso Deus cura, nosso Deus liberta. E o que Deus está pedindo aqui não é para você dar 10 voltas em volta da quadra, não. O que Ele está pedindo para você é simplesmente que você, com consciência, diga: Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu entrego ao Senhor o meu desafio agora. Eu não quero mais ficar carregando isso, querendo controlar as coisas, porque não deu em nada. Daqui para frente eu quero me submeter ao teu governo. Me ajuda a entender isso. E Ele vai fazer isso na tua vida, sabia? Porque Ele honra a sua palavra. Ele honra a sua palavra. Ele honra as suas promessas. E Ele está dizendo aqui, Ele está prometendo para nós aqui que estamos lendo esse texto hoje, que o fardo dele é leve. E que nós vamos encontrar descanso. Que nós vamos encontrar paz. É Ele que está falando isso, não sou eu. Que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar? E se você que se encontra em um desses momentos, o seu fardo está muito pesado, apresenta para Jesus. Você ainda precisa desse envolvimento com Jesus, entrega a sua vida para Jesus, convide-o para ser Senhor da tua vida. Se você está com alguma atitude sua que não te parece que não te larga, ou você não larga, enfim, isso te faz sofrer, coloca diante de Deus agora. Coloca. Ele vai fazer isso. Ele está aqui hoje operando. Ele está aqui já fazendo a obra dele. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Eu não canso de dizer isso, Jesus, porque eu gosto da tua presença. Obrigado por o Senhor estar com a gente aqui hoje. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, teu amor, tua graça. Obrigado pela tua palavra e obrigado por este convite maravilhoso para que nós venhamos a descansar no Senhor. Não nas pessoas, não nas regras, mas no Senhor. Ah, Deus Santo. O Senhor que conhece cada coraçãozinho aqui à noite.
O Senhor que sabe quais são os seus desafios e quais estão sendo os seus pedidos. Pai maravilhoso. Ministra agora, Senhor. Ministra a libertação. Ministra a cura. Ministra a salvação, Senhor. Se há alguém em nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus, Senhor, que possa fazer ter essa atitude hoje, de uma confissão tão simples, dizendo: Jesus, eu reconheço que sou pecador e entrego a minha vida a Ti, e peço ao Senhor que seja Senhor da minha vida. Talvez alguém aqui em nosso meio, Senhor, o Senhor que conhece os corações sabe, que está com dificuldade de se libertar de algum hábito, de algum jeitão que não te agrada e que o faz sofrer. Liberta-o em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, porque é só o Senhor que faz isso. Louvado seja teu nome. É em nome de Jesus é que eu oro, agradecido. Amém, Senhor. Ontem eu fiz um casamento que há 5 anos já estava prometido, de um casal que estavam juntos há 20 anos. Ela veio aqui na igreja uma vez também, ela está com câncer. E ontem nós tivemos o privilégio de fazer o casamento deles. E ela estava alegre. E foi um casamento com tudo que tinha direito. E eu achei muito interessante o que ela disse. Aquilo mexeu comigo, sabia? Que ela falou assim, para mim, depois ela falou para todo mundo: pastor, eu já sou convertida há tantos anos. E eu sabia que eu estava em débito com Deus. Hoje eu paguei essa conta. Eu falei: glória a Deus. Eu achei aquilo tremendo. Aquilo foi um testemunho tremendo naquele grupo. Hoje eu paguei a minha conta com Deus. Meus queridos, ainda há pessoas que creem na Bíblia, sabia? E que levam em conta tudo isso.